Salve, salve, povo de fé! Hoje nós vamos falar sobre as crianças da Umbanda. Aproveitando esse mês de setembro, o mês mais doce do calendário, para falar sobre essas entidades que tanto alegram os nossos terreiros. Mas afinal de contas, quem são as crianças na Umbanda? O que elas representam? Sob qual mistério elas vêm irradiadas? Quem são ou o que são os erês e os ibejes? As crianças. As chuvas que caem do céu molham o jardim de flor. As crianças que vêm de Deus é pra aliviar a nossa dor. As crianças na Umbanda. Assim como os pretos velhos que baixam nos terreiros de Umbanda, representando o mistério ancião, a humildade e a sabedoria, e os caboclos que representam o mistério da jovialidade e trazem a força e o conhecimento, as crianças representam o mistério infantil e trazem consigo a pureza, a alegria e a inocência das crianças. Nós costumamos dizer que as crianças compõem, junto com os caboclos e os pretos velhos, o tripé fundamental da Umbanda, ou seja, a tríade inicial fundamentada com o advento da nossa religião. Ao contrário do que acontece com os caboclos e com os pretos velhos, a criança não é um espírito plasmado. Isso porque as crianças são entidades realmente infantis. A grande maioria das crianças na Umbanda são seres encantados, ou seja, seres que nunca encarnaram. Só para que vocês entendam, nós seres humanos somos seres naturais, viventes dentro de uma realidade física. Antes de sermos naturais, ou seja, antes de estagiarmos nessa dimensão natural humana, todos nós já fomos seres encantados. Então, em relação a nós humanos, os seres encantados são seres infantis. Com isso, nós podemos dizer que as crianças da Umbanda são seres encantados que estão entrando na realidade humana através da mediunidade e do veículo mediúnico. Agora veja bem, eu não disse que todas as crianças respondem pela classe de encantados. Eu disse que a grande maioria delas. E isso significa que algumas destas crianças já tiveram sim encarnação. E inclusive quando isso aconteceu, elas não chegaram a ter uma vida adulta. É muito comum no terreiro nós chamarmos as crianças de erês, que na verdade é uma palavra de origem urubá que chega até nós através do candomblé e dos cultos de nação. O significado dessa palavra é estado de infantilidade. No candomblé, por exemplo, quando o iniciado ou o iaô faz a camarinha, é necessário que simbolicamente eles morram e nasçam novamente. E nesse processo, neste momento onde ocorre a morte do profano e o nascer do sagrado, ele começa a se comportar de forma infantil, ou seja, está acontecendo ali um estado de erê, algo diferente de incorporar uma criança. E diferente porque, se o iniciado for filho de Oxóssi, ele vai entrar em estado de erê na força de Oxóssi. Se ele é filho de Oxum, ele vai entrar no estado de erê na força de Oxum, e assim por diante. Não é como incorporar uma criança dentro da Umbanda. É preciso que isso fique bem claro. Agora, isso não quer dizer que nós não podemos chamar uma criança da Umbanda de erê. Podemos sim, mas temos que compreender e ter o discernimento de que agora esse termo se refere ao estado infantil daquele espírito que se encontra incorporado no médium. Agora vamos falar um pouco sobre o termo imbejada. Imbejada vem de ibeje ou ibeji,
um casal de orixás gêmeos considerado crianças na África. Então o termo Ibejada tem relação direta com estes orixás. Mas é preciso compreender que os Ibejes, enquanto orixás, não são espíritos, ou seja, são seres sagrados que não tiveram encarnação. Podemos dizer que os Ibejes são a força representante do mistério encantado que já mencionamos. Agora, reiterando, nós temos que tomar muito cuidado quando usamos o termo encantado, para que nós não façamos nenhum tipo de confusão com os encantados Jejes ou os encantados do Catimbó. Aqui para nós, dentro do conceito de Umbanda Sagrada, encantados são seres que habitam um plano existencial. Assim como nós, seres humanos, habitamos um plano existencial chamado natural, estes seres ocupam um outro plano anterior ao nosso chamado plano encantado. Que as crianças da Umbanda e os sagrados orixás possam nos abençoar a todos. Saravá fraterno. Vamos pedir, vamos orar, papai, mamãe, vamos pedir a Oxalá pra Ibejada curar. Vamos pedir, vamos orar, papai, mamãe, vamos pedir a Oxalá pra Ibejada curar. Grava todas as crianças.